Sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop de treinamento de emagrecimento, utilização dos nossos chás sobre o processo de emagrecimento. Eu sou Elisângela Lins, treinadora de produtos Maravilhas da Terra, e hoje a gente vai compartilhar com vocês quais são os benefícios, qual que é a forma da gente utilizar os nossos chás. Por que eu estou falando isso? Tenho observado muito e tenho acompanhado vários posts diferenciados da utilização dos chás. Muita gente indicando 15 dias, 10 dias, 20 dias e uma sequência dos chás de forma diferenciada. Não vou dizer de forma errada, não, mas hoje a gente vai entender o porquê que a gente começa com um determinado tipo de chá. Então, vamos lá para dar início no nosso treinamento. Primeiramente, o mais importante de todo o processo que nós formos efetuar é o processo da desintoxicação. O que é o processo da desintoxicação? É aquilo que vai fazer com que a gente elimine todas as toxinas, que são substâncias, resultados metabólicos do nosso organismo que acabam ficando, falando a grosso modo, dentro do nosso corpo para nos prejudicar. Então, elas precisam ser eliminadas. Então, diante disso, nós precisamos entender a importância de desintoxicar o nosso organismo. Por que é importante o primeiro processo, a desintoxicação? Diariamente nós somos bombardeados com diversas toxinas, graças ao quê? Ao nosso estilo de vida moderno, a nossa correria, a nossa pressa de pegar tudo pronto, tudo prático, para ser rápido. O nosso estilo de vida moderno, o próprio ar que nós respiramos, cheio de poluição, cheio de toxinas, a água que nós bebemos, nem sempre ela é tão pura, e também, principalmente, a comida que nós ingerimos, tudo aquilo que a gente coloca dentro do nosso organismo. Vai causar o quê? O acúmulo de toxinas dentro do nosso corpo. E esse acúmulo de toxinas, digamos, de resíduos que deveriam ser eliminados, vão fazer com que possam surgir inúmeros problemas de saúde. E nos momentos de estresse, como está aqui no slide, nos momentos que a gente passa por esse estresse, essa toxina é completamente liberada dentro do nosso organismo. E quando há essa liberação de toxina, pode causar o quê? Dores de cabeça, perda de memória, fadiga, náuseas, aquela sensação de mal-estar, aquela sensação de desconforto, tudo é excesso de toxina. E quando esse excesso, quando essas toxinas estão como um turbilhão dentro do nosso organismo, elas podem se agravar para doenças crônicas como Parkinson, cirrose e obesidade. É isso mesmo. Então, esse excesso de toxina dentro do nosso organismo pode causar tudo isso. E, então, sabendo da importância, vamos entender como que acontece a desintoxicação do nosso organismo. Por que a gente precisa? Quais são os passos? Eu costumo chamar do trio detox, que é o nosso intestino, o nosso fígado e os nossos rins. Então, esse trio precisa ser cuidado. Esse trio é o trio que precisa estar completamente em bom funcionamento, em harmonia, em equilíbrio, para que todo o nosso organismo funcione de uma forma positiva. Então, basicamente, quando a gente fala de desintoxicação, nós precisamos fazer o quê? Limpar o nosso sangue. É o sangue que vai levar todos os nutrientes, ele que vai levar todos o que a gente precisa para a manutenção da nossa saúde. Então, o trabalho de remoção de toda essa impureza, dessas toxinas acumuladas dentro do nosso organismo, é feito pelo trio detox, que a gente sabe que é os rins, intestino e fígado, mas também acontece nos pulmões, no sistema linfático, no sistema circulatório, e principalmente no nosso fígado. O fígado
é ele que vai metabolizar tudo aquilo que a gente ingere, desde a alimentação, desde a de medicação. Então, o fígado, ele falando a grosso modo, para que a gente possa entender, o fígado ele fala mais ou menos assim: pode mandar para mim, que eu vou absorver, vou separar tudo aquilo que não é agradável para o organismo, que não é benéfico, vou segurar para mim e vou metabolizar, mandando cada um para sua região já, digamos, limpinho. Falando só a grosso modo para a gente poder entender. Então, ele funciona como um para-brisa. Você ingere, ele segura ali aquilo que vai te prejudicar e acaba mandando as substâncias, cada uma para o seu destino. Então, o que acontece? Quando esse órgão fica sobrecarregado pelo esse excesso, por essa exposição às toxinas, o nosso corpo precisa de um apoio extra para que possa eliminar todas essas substâncias indesejadas. Por isso que a gente fala no processo de desintoxicação. Por isso que nós falamos da importância de iniciar um tratamento com a desintoxicação. Passando para o próximo slide, quero explicar para vocês também qual que é o objetivo de desintoxicar. Nós aprendemos a importância, nós entendemos o processo, mas qual que é o objetivo do processo detox? Aqui nós temos duas imagens para vocês terem uma noção de um fígado saudável e de um fígado com gordura, né? A esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Esse é um dos problemas que pode causar no fígado, com vários outros. Foi só um exemplo que eu trouxe para vocês. E da mesma forma, o rim. Um rim normal, um rim que tem apenas dois cistos simples e um rim policístico. Trouxe para vocês verem a grandiosidade da diferença que acontece nos nossos órgãos quando a gente se alimenta de forma correta, incorreta, quando o nosso estilo de vida acaba prejudicando a nossa saúde. Então, o grande objetivo de se fazer um processo de desintoxicação, de iniciarmos um processo de desintoxicação, é reduzir ou eliminar de vez o excesso de toxina que vai se acumular no nosso organismo. E esse excesso de toxina, além de causar essas doenças, é o precursor do envelhecimento. Pode acelerar o processo de envelhecimento, causar inchaço, retenção de líquido, dificuldade no processo de emagrecimento e também causar as acnes, as dermatites na nossa pele. Então, olha o objetivo da gente fazer essa desintoxicação. Muitas vezes, principalmente falando aqui de acne, né, de problemas de pele, às vezes a pessoa usa diversos tipos de cosméticos, utiliza e não muda o processo, não consegue ter um bom resultado, mas tudo está acontecendo pelo excesso de toxinas no organismo. Então, a limpeza precisa começar de dentro para fora, para depois a gente agir de uma forma tópica para que a gente tenha um resultado. Então, nós precisamos, o objetivo principal é desintoxicar ou eliminar ou reduzir as toxinas acumuladas no nosso organismo e ajudar o nosso fígado, né? Não deixar o coitado do fígado trabalhando sozinho. Quando fala de fígado, todo mundo só pensa em não pode, excesso de bebida alcoólica prejudica o fígado. Prejudica sim, mas tudo que nós colocamos dentro do nosso organismo de forma consciente ou inconsciente, nós estamos prejudicando. Então, a gente precisa, para desintoxicar, ajudar o nosso fígado a processar os resíduos metabólicos e as toxinas. Com isso, a gente vai estimular a vesícula biliar a liberar a bilis e, por sua vez, melhorar a nossa função hepática. Por isso que a gente tem visto aí muitas pessoas sofrendo com cálculos biliares, né? Muitas, eu até estava lendo uma reportagem falando do número de cirurgias para remoção da vesícula, várias pessoas com pedras na vesícula, ocasionadas por esse acúmulo, esse resíduo de toxinas que o organismo não consegue mais suportar. Acontece a inflamação e depois podendo agravar para uma doença muito mais grave, né? Uma pancreatite ou algo nesse estilo. Então, a gente precisa,
Por isso que eu queria trazer para vocês, antes da gente falar propriamente dos chás, qual é o objetivo do processo detox. Passando aqui para o próximo slide, vendo aqui o pessoal falar no chat, deixa eu só atualizar. Como desintoxicar o nosso organismo? Primeiramente, tomar muita água. Mas além de tomar muita água, para que a gente possa eliminar essas toxinas, a gente precisa fazer uso de chás e suplementos. Incluir na nossa dieta alimentos que vão facilitar a tarefa do fígado. Lembra que eu falei? Ajudar o nosso fígado a metabolizar eliminando essas toxinas. Então, incluir na nossa dieta alimentos que vão facilitar essa tarefa de desintoxicação, manter uma dieta rica em frutas e vegetais. E o principal, apostar em produtos de qualidade, que realmente garanta um verdadeiro detox no nosso organismo. Quando a gente faz isso, quando nós escolhemos produtos de qualidade que vão garantir esse resultado, estes são os elementos-chave para quem quer levar uma vida saudável e equilibrada.